Olá, seja bem-vindo aqui novamente no My Nature Color. Hoje esse vídeo é dedicado às mulheres que resolveram assumir a sua coloração natural, seus cabelos brancos ou grisalhos. Se você se interessa por esse assunto, então você está aqui no lugar certo. Você sabe como utilizar as cores a seu favor com essa nova tonalidade e textura do seu cabelo? A sua maquiagem, você sabe como usar, que tons, se é mais suave, se continua aquele mesmo, aquelas mesmas cores que você usou aos 20, aos 30, aos 40. Você sabe também como colocar os acessórios de uma forma que toda essa combinação de cores harmonize com o seu novo cabelo, de forma que você apareça e não as suas cores. Então, vem comigo aprender mais sobre coloração pessoal. Então, como escolher os tons de cinza para sua coloração natural? Aqui a gente tem imagem de diferentes mulheres, né, que resolveram assumir a sua coloração, aí, os seus cabelos grisalhos, sua coloração natural. E a gente já percebe que tem diferentes variações de tons de cinza, intensidade, texturas. A gente percebe nas imagens, essas quatro mulheres da direita, que elas têm um cinza, a gente pensar em termos de temperatura, é um cinza mais frio, comparado com as outras quatro mulheres que têm esse cinza mais quente. Se a pessoa tiver uma grande proporção, né, de cabelos grisalhos, então o cinza acaba tornando-se uma cor neutra natural dela, então ela pode estar repetindo nos acessórios, nas roupas, em maior proporção, porque o cabelo está praticamente totalmente cinza, como acontece com essa modelo aqui do lado inferior direito, e no caso, como ela está aqui, se a gente pensar em termos de valor, esse cinza é um cinza bem claro, que tem uma saturação. Se ela repetir esse mesmo valor na roupa dela, usar um cinza um pouco também com essa claridade, com essa intensidade, ela vai estar harmonizando bastante a cor natural, que é o cabelo que está aí em maior proporção. Comparado com a outra modelo ao lado, que tem esse fundo de cabelo ainda preto, com alguns cinzas, né, mas que dá essa, a gente observa um cinza mais chumbo, mais escuro, então ela usar, repetir esses cinzas mais escuros nas roupas dela também faz com que harmonize mais. Então a gente percebe que até ficou super bem para ela usar o preto do que essa outra modelo que poderia estar usando um cinza um pouco mais claro, queria harmonizar bem mais, não apagar tanto ela. Bem, quanto a um cinza mais quente, a gente vê nessas outras quatro modelos, principalmente essa moça que está no canto inferior esquerdo, em que ela tem esse cinza marrom, com esse calor, um cinza quente. Ela era uma pessoa que tinha essa característica, né, de um marrom bem quente, com uma pele também tinha esse calor, os olhos dela, apesar de ser frio, né, então ela tinha bastante cor na pigmentação natural dela, e ela costumava utilizar cores, ah, várias cores ao mesmo tempo, né? E cores complementares, duas, três cores. Ela repetia isso nas roupas dela. No entanto, com essa transição de cabelo, ela observou que, de cabelo mais natural, cinza, né? Observou que as cores perderam esse brilho, essa intensidade, o que é natural com a idade. Então, as cores dela tiveram que, na hora dela utilizar a roupa, serem cores mais atenuadas, não com tanta saturação, não tantas cores ao mesmo tempo. Ela teve que fazer uma escolha de usar cores mais monocromáticas, uma cor junto com uma cor neutra. Então, essas variações que a gente observa que acontece com a nossa coloração natural, a gente vai repetir aí nas nossas roupas para que harmonize super bem. Quando a gente pensa em termos de intensidade, como eu falei aqui, né? Então se observa o quanto de saturado essa cor ou o quanto de opaco, que a gente vê que quanto mais claro, mais brilho, o cabelo mais, quanto mais fino, né? Quanto mais liso, também vai ter maior saturação de uma textura de um cabelo mais ondulado. E então as cores não precisam ter tanto, quer dizer, elas devem não ter tanto brilho, senão vai aparecer mais a roupa do que a pessoa.
a outra característica que a gente observa, além do valor, da temperatura e da intensidade. Então, são essas mesmas dimensões, que até eu já falei em outros vídeos, que a gente observa também em qualquer cor que a gente estiver utilizando, e no caso aqui eu estou falando sobre cabelos grisalhos. Bem, a gente observa aqui nessa imagem, nessa tabela, que tem diferentes tons de cinza, que ao colocarmos um do lado do outro, a gente consegue perceber que tem uns cinzas mais frios, que tem a base de fundo frio. Geralmente o cinza que a gente conhece é a mistura do preto com branco, e vai dando um cinza mais claro, um cinza mais escuro. Mas também quando a gente mistura pigmentos de cores diferentes, quem é que não lembra já brincou com guache na escola, ou mesmo já fez alguma aula de pintura, ao limpar os pincéis você vai misturando, né, diferentes pigmentos ali na água, e vai dando aquele tom acinzentado. E esse tom acinzentado vai puxando mais para o calor, se tiver um fundo de base amarelado, então vai ficando um cinza mais quente. Se tiver mais preto, tiver mais azul, né, nos pincéis ali que estiver misturando na água, vai ficar com esse fundo de pigmento mais frio. Então, como que a pessoa pode fazer, né, de uma forma que ela se sinta bem, essa transição de mudança de cabelo, principalmente se ela já está acostumada a fazer vários procedimentos de química, usar coloração por muitos anos, mas ela está cansada de fazer esses retoques a cada 15 dias, às vezes, ou 20 dias, porque a raiz vem vindo com cores, né, com esse branco que tema em aparecer. Então, como que a pessoa faz essa transição? O ideal é que ela também peça ajuda a um profissional, um cabeleireiro, converse com ele, né? E veja quais as melhores formas para que ela consiga fazer essa transição de uma forma não tão impactante. Porque se a pessoa tiver tintura no cabelo, os fios vão demorar um pouco para crescer, então vai começar a ficar aquela diferença da raiz com o resto do tom de cabelo. Então, o que o cabeleireiro pode ir fazendo é, por exemplo, e pintando a parte nos tons mais próximos daquela cor que está vindo do cinza, para não ficar tanto essa diferença. E aí, conforme vai crescendo, né, como tenta colocar, seguir essa cor, não pintar a raiz, vai ficando então com essa sutileza e a pessoa não vai sentindo tanto essa diferença de cores. Algumas pessoas acabam aí utilizando também de luzes, né, para fazer para mesclar, para disfarçar os fios brancos. É um outro procedimento que a pessoa pode estar se utilizando aí para que ela faça a transição, né, do seu cabelo aí para uma cor que apareça os seus grisalhos, que ela assuma totalmente, né, e não faça de uma forma muito brusca. Mas sempre é bom ela conversar aí com um profissional, saber se o fio do cabelo, né, se vai ser possível fazer esse procedimento, porque é algo bem mais agressivo, né, as luzes. Então, fazer por várias vezes consecutivas não é muito aconselhável. Bem, quais são os fatores ligados ao aparecimento dos cabelos brancos? Bem, os cabelos brancos eles são frutos do processo natural do envelhecimento, né? Com o passar dos anos, o melanócito, que é a célula localizada em cada folículo piloso e responsável pela produção de melanina, ele vai reduzir progressivamente a sua função e deixa os fios sem a pigmentação. Então, o fio acaba ficando um fio transparente, mas por causa da refração da luz, a gente enxerga ele de diferentes tons, branco, cinza, cinza claro, cinza escuro, né? E, bom, existe aí outros fatores que são inerentes a essa mudança aí da melanina. Quanto mais melanina um fio do cabelo apresentar, quanto mais melanina tiver, mais escuro, marrom, preto, esse cabelo vai ser. Menor a quantidade de melanina, mais claro vai ser esse fio. Então, aí a gente tem alguns fatores que, como por exemplo, a herança hereditária que foi herdada dos nossos pais, né? É algo que é fixo, né? Não vai mudar com o passar dos anos. Mas, no caso, a falta de vitaminas, né? Já é um fator aí que pode afetar, por exemplo, o crescimento do fio do cabelo. Então, se a pessoa, principalmente mulheres que passaram por gravidez, pode faltar determinado tipo de vitamina, né? Como, por exemplo, ferro, então pode afetar aí
na pigmentação, no crescimento do fio, né? As pessoas que têm problemas de tireoide também pode ser, né? Pode ocasionar essa falta de deficiência, né, de vitamina que acaba afetando aí a produção da melanina. Os medicamentos, o uso contínuo de medicamento é um outro fator também que afeta. A forma como a gente tem os cuidados com o nosso cabelo, né? Os cuidados diários. A gente costuma lavar em água muito quente, temperatura muito alta também danifica o fio do cabelo. A escovação, tipo se a pessoa usa pente ou escova, pode ser que o fio não goste desse tipo de material, né? A própria alimentação, é uma pessoa que tem uma alimentação durante anos só com produtos industrializados, não consome frutas, legumes, proteínas, todas essas coisas que são necessárias para que a gente acabe absorvendo as vitaminas necessárias, né? Então, se a pessoa não tem uma alimentação saudável, assim como ela não bebe muita água, não tem essa hidratação, né? A água é um outro fator aí que é super importante, né? Se manter hidratado o nosso organismo, bem como o fio vai responder, né? O fio do cabelo, ele fala muito, né? Ele comunica muito sobre a nossa saúde, não só do cabelo, mas a nossa saúde em geral, né? Da nossa pele também, né? Então é super importante aí. Esses fatores vão afetar tudo, porque na verdade, que nem eu já falei, não é só o cabelo, né? Que vai fazer essa transição, vai ficar, vai perder, vai ter essa mudança aí, essa diminuição de melanina, mas a pele também sente, né? A cor dos olhos, enfim, é um conjunto inteiro. Então, o uso contínuo de procedimentos químicos, alisamentos, tintura, vão deixar seu fio mais danificado ou não. O estresse é outro fator aí que também acaba provocando aí deficiências, problemas, né, no fio do cabelo. Se a pessoa é muito ansiosa, se ela pensa muito no futuro, né? Tudo isso vai determinar a porosidade e a textura desse fio do cabelo. O clima também afeta, o vento, o sol, o ultravioleta, se a pessoa é alguém que costuma ir muito à praia, então tem a combinação do sol com o sal da água, né, que também vai afetar na pigmentação natural aí do cabelo, a própria piscina no verão, né, que as pessoas fazem uso bastante, né, que já em algumas piscinas no Brasil, acho que nem todas, mas fora do Brasil, por exemplo, já é proibido o cloro, né, mas o cloro é outra coisa que vai afetar, né, no fio do cabelo, né. Então, tudo isso vai determinar essa saúde desse cabelo, se tem muita proteína, muita umidade, se ele está em equilíbrio ou não. Então, a gente pode observar que o cabelo grisalho, ele tem diferentes tons, subtons, né? E, por exemplo, alguns cabelos grisalhos pode ter cores mais frias, ser um tom mais puxando para o prata, enquanto que outros podem ser tons mais amarelados, né? Puxando para algo mais quente. Também o tipo do cabelo, né? Um cabelo, por exemplo, texturizado, ele vai ter menos brilho, menor saturação, né, do que um cabelo liso. E essas características, né, do cabelo grisalho ou qualquer outro cor de cabelo que tenha seu pigmento aí natural, vai sofrer ação, né, de diferentes fatores, como a gente pode perceber aqui. Então, a gente pode ver como é que seria, então, a análise de uma pessoa com cabelo grisalho, né, cabelo branco, no caso, a gente vai ver aqui no caso da análise da Rita, né. A gente já observa que a Rita, ela tem uma pele que tem essa característica de uma pele quente, né, uma das primeiras coisas que a gente consegue ver que a Rita, apesar dela ter tido essa perda de pigmentação que a gente observa no cabelo, a pele dela ainda manteve aquele calor, né, da juventude, de anos atrás, ainda é uma característica bem marcante na Rita. Então, a gente consegue ver aqui as informações, né, referente às características físicas dela. A primeira linha, que está referente aos tons, né, encontrados no cabelo da Rita,
Tem essa variação aí do marrom escuro, que está mais na lateral, a parte de trás do cabelo, enquanto que as áreas, né, a parte frontal da cabeça, ela tem cores aí bem mais claras, né, que já perdeu totalmente o pigmento. E aí, quanto mais claro, tem um certo brilho, né, nessa parte aí do cabelo da Rita. Então, já os olhos dela apresentam um pigmento de um marrom escuro. Então, a gente vê que tanto o cabelo quanto os olhos têm característica de pigmentos frios. Já a pele da Rita, ela é totalmente, apresenta só pigmentos quentes, tanto na orelha, na parte da face, né, no colo da Rita. Tem essa variação do marrom, o marrom puxando para um terra, né, com um certo tons amarelo em algumas áreas, uma mistura de um pouco amarelo. Mas todos esses pigmentos aí dela, né, que a gente observa no cabelo, nos olhos, na pele, tem uma certa suavidade, né? Não são pigmentos aí que têm muita saturação ou pigmentos que são extremamente fortes, a não ser algumas pontos específicos como dos olhos, mas em proporção à pele e ao cabelo, não é em grande proporção, né? Então a gente pode observar que são essas características físicas da Rita, que ela vai ter este calor bem presente nessa temperatura quente aí na pele. Tem também cores de temperatura que sejam chamadas de frias, né, presente nos olhos e no cabelo. O calor dela que a gente viu tá presente principalmente na pele, né? E ao mesmo tempo ela tem essa suavidade nessas cores, né, que está bem representada, que a gente consegue ver principalmente no cabelo, que é o local mais óbvio de onde o pigmento desaparece, né? Mas também o pigmento vai também desaparecendo na pele, nos olhos, que então tem essa característica aí da suavidade no conjunto da característica física da Rita. Então, a gente fazendo aí uma outra comparação, então vendo como é que se comporta em termos de valor, de temperatura e de intensidade, a gente consegue ver que no caso, quando a Rita, se ela for usar cores muito escuras, com muita profundidade, ela fica assim, fica muito pesado para ela, deixa a tela um pouco mais envelhecida e ela não fica em primeiro plano, ela fica a cor vai aparecer primeiro, né? As cores escuras ficam muito mais sobressalto mais do que a própria Rita. Também se ela usar cores muito claras, né? Que é o que está representado aí na parte do cabelo dela, acaba iluminando demais o rosto, algumas áreas da testa vão ficar mais clara, né? Ela fica fazendo sombra aqui embaixo da parte aqui do queixo, né? Então ela tem essa variação, acaba o claro não também sendo algo que ela deve usar muito, assim, cores muito claras. Então, em termos de valor, a Rita tem que estar usando cores mais intermediárias, né? Não tão escuras e não tão claras. Quanto à temperatura, a gente observa que a Rita fica super bem aí com as cores frias, apesar dela ter essa pele quente, como está bem representado nos olhos, no cabelo, que acaba sendo uma boa proporção, ela consegue reagir muito bem às cores frias. As cores quentes, ela também tem uma certa reação aí positiva, mas muito mais nas cores frias. Então, quando for muito quente, uma cor assim muito forte, acaba também fazendo com que apareça mais do que a Rita. Em termos de intensidade, muita saturação também vai deixá-la em segundo plano. Ela necessita realmente dessa opacidade, dessa suavidade nas cores dela, que acaba fazendo esse equilíbrio, né? Ou seja, acaba repetindo essa característica que hoje a Rita tem, né? Dessas cores mais suaves. Então, portanto, usar cores que sejam mais suaves, cores mais opacas,
não necessariamente vai deixar uma pessoa apagada. Por quê? Porque a característica dela, como o caso aqui da Rita, ela tem essa suavidade. Então, ela tem que repetir isso no que ela estiver usando próximo ao rosto. Então, para ela, no caso, essa suavidade vai fazer um balanço, vai fazer uma harmonia, vai deixar ela, então, com a pele também mais saudável, né? Ela aparece em primeiro plano. Então, fica super bem para ela essa suavidade, é necessário que ela use aí nas cores dela. Outro fator que é super importante de se observar no estudo de análise de coloração é o contraste de valor. O contraste de valor aí, no caso da Rita, a gente já observa que o que mais sobressai é uma parte do cabelo dela que é claro e os olhos. Só que a proporção dos olhos é muito pequena, alguma coisa do cabelo também é escuro. Então, ela acaba tendo aí um contraste médio, que é o que a gente pode observar nos pigmentos naturais da Rita. A gente vê lá no cabelo que tem a maior variação, né, do escuro para o claro. Os olhos ali, a proporção menor é bem escuro, enquanto que a pele tem essa variação aí de valores médios mais claros. Então, no conjunto todo, a Rita ela fica bem com contraste, é o contraste dela, no caso, o contraste médio. Isso significa o quê? Que ela usar cores muito contrastantes, né? Cores assim muito clara e escura, um preto, um branco, um azul clarinho com um azul escurão. Então, esse tipo de cor para a Rita vai fazer com que ela desapareça, ela não fique em primeiro plano. O que ela deve fazer, se ela quiser usar uma cor clara e escura, botar uma cor intermediária, né? Uma outra terceira peça, por exemplo, que a gente está falando que estiver próximo do rosto. Ou ela usa uma cor média com uma cor escura, ou ela usa uma cor média com uma cor clara, mas nunca os extremos, né? No caso, se ela quiser fazer essa harmonia, respeitando as características físicas dela. Também, em relação, como ela tem um contraste médio, o que ela pode usar dentro da cartela de cores dela? Que combinação que ela pode estar fazendo? Ela pode estar fazendo cores análogas, né? Cores da mesma família, por exemplo, usar um vermelho médio, um vermelho claro, um azul médio, azul claro, ou seja, quando ela usar tudo no mesmo tom, né? Cores, no caso, monocromáticas, cores análogas, que são cores ali vizinha da cartela de cores, se ela estiver usando o vermelho e ir para um rosado, se ela estiver usando um azul e ir para tons verdes. Enfim, ela pode estar usando essas combinações que são mais próximas para ela ter essa característica aí de contraste médio. Então, a gente observa que o olho dela é bem escuro, também o cabelo vai ter umas áreas que são bem escuras, né? E vai ter esse claro, só que a pele dela tem essa variação, então a gente vê bem que o contraste dela, olhando na escala de valor aí, que vai de um preto para um claro, né, variando esses tons de cinza, ela não tem aí muita variação, tem algo que acaba sobressaindo mais do que o outro, mesmo que a gente acaba olhando aqui que tem esses pontos, que são no caso os olhos dela, a proporção é pequena, né? Então o contraste dela confirma que é um contraste médio. Tendo todas essas informações, né, fazendo toda essa análise aí física, da característica física da Rita, a gente então consegue agora saber qual que é a cartela de cores da Rita. Bem, a cartela de cores da Rita é uma cartela que foi totalmente personalizada para ela. No Minuto My Nature Color, a gente tem 16 cartelas. Algumas pessoas acabam caindo na característica de uma dessas 16 cartelas. Só que as pessoas são únicas, têm a sua complexidade, né? Tem as suas características únicas ali, seu DNA, sua assinatura, né? Que é de cada pessoa, também tem a sua personalidade. Então, não necessariamente essas 16 cartelas vão abranger todas as pessoas que você possa estar fazendo, efetuando uma análise. Então, o que é feito é pegar algumas características dessas cartelas, que é observada na pessoa, e personalizar,
criar uma nova cartela baseada nas informações da característica da pessoa, da personalidade. E é o que foi feito aqui na Rita, né? É uma cartela que tem umas cores com base também de pigmentos frios, alguma coisa de quente, e tem essa suavidade, não é nem tão saturada, não é nem tão escura, mas tem essa suavidade aí que está respeitando a característica atual da Rita, que a gente observa bastante aí no cabelo, que ela acabou assumindo como seu cabelo grisalho, assumindo a sua característica natural, que é o que a Rita quer manter no momento. Então, a pessoa, se ela quiser depois, né, voltar a fazer modificações no cabelo, pintar, ela pode estar fazendo, mas se ela se sente à vontade, né, se ela quer experimentar, sentir como é, né, ter os seus cabelos grisalhos, e ela aceita bem, por que não utilizar? E tem como fazer isso que a gente observa aqui. Essa cartela de cores fica super bem para a Rita, e a gente pode, então, ver que as cores acabam harmonizando, né? Então, ela tem essas cores escuras, essas cores médias, então ela pode estar usando aí e fazendo a combinação de cores que vão estar de acordo com as características físicas da Rita. Então, com base na cartela de cores, como que se vai utilizar, então, a maquiagem, por exemplo? Como que, no caso da Rita, né? Como será a maquiagem dela? Ela vai ter algumas, respeitando a cartela dela, alguns tons frios, né? Alguns rosados, vão ficar super bem para ela. E alguma coisa de calor no batom, por exemplo, no próprio marrom que ela vai estar usando, por exemplo, nos olhos. Então, a gente vai ver aqui como é que fica a maquiagem da Rita. Bom, como ela acabou suavizando bastante, né, na coloração atual que ela tá, os pigmentos naturais dela, a gente observa que se ela usar uma maquiagem muito forte, tanto nos olhos quanto na boca muito marcado, acaba deixando com algo artificial. E a Rita, ela não gosta muito de maquiagem, mas a gente observa que acaba deixando algo não natural e pesa para a Rita, né? Então, o ideal para ela é que ela repita essa característica que é a suavidade. Então, ela pode estar usando pequenos tons bem suaves nos olhos, se ela quiser, ao mesmo tempo com um batom, também num tom aí puxando para um vermelho, um pouco de mate, mas não demais, né? Fica super bem para ela. Ela pode estar marcando bem, um pouco mais os olhos, puxando para esse batom rosado, marcando bem os cílios, que acabam também repetindo o escuro do cabelo dela, como ela tem áreas escuras e alguma coisa de claro, ela pode estar usando alguma luminosidade aí, por causa desse cabelo claro, quanto mais claro, uma certa saturação. Ela pode estar usando aí na maquiagem, tá repetindo, né? E marcando mais ainda, um pouco mais os olhos, fica super bem para Rita. E continua bem natural, deixa ela ainda com um aspecto de saudável. Aqui, por exemplo, ela utilizando cores bem marcadas e frias, né? Um azul, esse violeta também, a gente percebe que apesar dela ter esses pigmentos também frios, a gente percebe que realmente cores muito fortes ela não deve estar repetindo aí na maquiagem, senão fica algo muito superficial. A não ser que ela esteja usando aí para um determinado se a pessoa, não só no caso da Rita, mas a pessoa tem um determinado evento, algo de palco, algo que ela precisa usar, né, uma maquiagem mais marcante, mas não aí pro dia a dia ou algo que vai deixar ela muito natural, né? Pelo contrário, acaba pesando demais, deixando algo bem artificial. Então, o ideal é que ela pode até estar usando alguns tons de cinza aí, um azulado, meio cinza, repetindo aí nos olhos, né? Também fica bem. E pode estar marcando bem os olhos, repetindo a parte da cartela de cores que ela tem os tons vermelhos.
Então, por exemplo, se ela usar uma cor, um batom, por exemplo, que é muito mate, acaba também endurecendo, né? Não deixando ela na verdade, com esse ar mais pesado. Então, se ela marcar os olhos e colocar um batom bem suave, esse é uma característica aí que acaba seguindo, né? A característica física dela fica super bem para Rita. De ver que ela fez usando esse esfumaçado, nesse tom, puxando para um marrom, um pouco quente, puxando para um vermelho, terracota, ficou super bem para Rita. E esse esfumaçado acabou fazendo com que o olho dela, né, os olhos dela acabassem dando essa levantada também na expressão. O batom, apesar de ser um pouco nude, ele tem um pouco de calor também. Então, essa é uma maquiagem que a Rita aí pode estar usando essas variações de cores dentro da cartela dela. O importante é que ela tenha como ideia, como principal, que a suavidade deve estar presente, principalmente na maquiagem. Até porque a roupa que ela vai estar usando já vai estar dando a cor necessária. Não precisa estar usando muita maquiagem, né? E aqui é uma outra maquiagem que também não vai dar certo, apesar de... É uma cor fria, né, no batom, mas tem muita saturação. Então, também é algo que muito brilho, muita saturação, dependendo em determinada quantidade, acaba também não favorecendo a Rita, né? Então, a gente viu aí um pouco da maquiagem, que a gente e algumas ideias agora de cabelo. A Rita, ela quer manter o cabelo natural dela. Supondo que o cabelo aí comece a sumir com o passar do tempo, né? Comece a ficar mais branco, ela ainda vai poder estar usando esse corte. Acaba favorecendo bastante ela, tendo uma franja, um comprimento na altura dos ombros. Fica bem para ela, que ela é uma mulher dinâmica, eclética, então é um corte também que acaba mantendo essa jovialidade que ela tem, né, com essa característica física dela, né. Aqui são dois tipos de cabelo um pouco mais acinzentado, esse corte, e aqui tem do lado esquerdo esses tons que podem estar sumindo, né, um cabelo mais texturizado e com esse cinza também um pouco mais quente, que ela também pode estar usando. Aqui são ideias que ela pode estar usando, respeitando a coloração natural dela, e caso ela queira ir no cabeleireiro e fazer alguns ajustes, né, durante esse processo que ela estiver usando o cabelo grisalho, apenas uma matização ou um determinado cuidado, se ela der um pouco de uma aquecida aí, como ela tem essa característica aí na pele, ela pode estar usando também, que fica super bem para Rita. Então, essa é o resultado, né? Esse é o resultado da análise da Rita, que a gente viu aí as cores dela, a cartela, a maquiagem e algumas ideias de cabelo. Eu espero que você tenha gostado dessa análise que foi efetuada. Se você tiver dúvidas ou mesmo sugestões para novos temas, deixa aqui embaixo na descrição. E a gente então se vê no próximo vídeo.